E assim então vamos dar início à nossa entrevista com o Fernando Maranhão Neves. Vamos então aqui fazer uma breve introdução. Se porventura falarmos em Fernando Neves, quase ninguém no futsal o conheceria por este nome. Mas por Maranhão Neves, aí já o caso muda de figura. Quase toda a gente o reconhece por Maranhão. Senhor de uma grande carreira, já longa, Maranhão Neves começou nos 7 bicas da Senhor da Hora e, conforme também já foi referido, foi por acaso que iniciou a carreira de treinador. Passou por muitos clubes, alguns deles no campeonato nacional, obteve algumas conquistas e atualmente vai somando sucessos pelo clube Maiato, o Arsenal Clube Parada. Vamos então conhecer um pouco Maranhão Neves. Maranhão, muito boa noite. Bem-vindo então à Rádio Matosinhos Online. É um gosto estar consigo e obrigado então por ter aceito o nosso convite. Como é que tudo começou na carreira desportiva enquanto treinador de futsal? Antes de mais, boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. Eu gosto muito de falar sobre futsal, portanto é mais uma oportunidade que eu tenho para podermos conversar um bocadinho. Isso já disse um pouco daquilo do meu começo. O meu percurso anterior foi quase sempre ligado ao futebol. E quando deixei, através de um amigo que era presidente e treinador, e se calhar mais alguma coisa da Adelécia, que é o Joaquim Bento, apareceu uma oportunidade de poder ir para o clube dele. Não se proporcionou, comecei precisamente nas 7 bicas, e a partir daí, pronto, ao contrário daquilo que foi dito, pronto, eu normalmente comecei pelo distrital, mas treinei quase sempre equipas do Nacional. Houve ali uma quebra quando fui o primeiro ano para o Arsenal, Clube Parada, com um objetivo, e sabia que era uma equipa que tinha grandes hipóteses de ter sucesso nessa época, e foi por isso. Mas, portanto, foi um pouco continuar ligado a uma coisa que eu adoro, que é desporto, um futebol mais pequenino, mas que me seduz e que me obrigou, de facto, a dedicar-me do corpo e alma a uma modalidade que está em crescimento constante, e, portanto, estou aqui com todo o gosto e também, como disse, estou num clube que me tem proporcionado um certo sucesso, dando seguimento a outras situações, e também penso que também tem contribuído para o crescimento que o clube tem neste momento, que se calhar também não tinha na altura que eu cheguei ao clube, não é? O Maranhão chega ao Arsenal Parada, já lá está há alguns anos. É o sentimento também sustentado, digamos assim, de que o trabalho é reconhecido. Sim, eu já comentei isso noutras ocasiões, quer dizer, não é muito normal eu estar tanto tempo no clube. Porque muitas vezes, a quinta época que estou no Arsenal, normalmente estou 2, 3 épocas, não quer dizer que depois não volto aos clubes e prezo isso. Os clubes que eu passei normalmente tentam um regresso e fico muito satisfeito porque há o reconhecimento, mas muitas vezes começam-se a criar rotinas, vícios, e portanto às vezes é preciso mudar e procurar novos rumos. As coisas têm-se proporcionado no contexto atual. Se calhar o clube está bem comigo, eu também estou bem, tenho estado bem com o clube. Não quer dizer que isto tenha que ser eterno, que certamente não será, mas neste momento as coisas têm-se proporcionado que de facto a minha continuidade no clube se mantenha, as pessoas estão contentes, tenho sentido o reconhecimento de quem comanda o clube, e portanto, aliando aos resultados que temos tido, acho que tem sido uma conjugação, uma comunhão de objetivos interessante, e que tem dado pronto, que temos tido sucesso com aquilo que temos procurado fazer. Já lá vamos novamente ao Arsenal Parada. No entanto, não posso deixar de questionar sobre o teu passado, que começou efetivamente nos 7 bicas. Sim. Há quem diga que, de facto, os clubes de menor dimensão dá pouca projeção, digamos assim, à carreira de quem começa, mas sei bem que foi ali também que tiveste os primeiros sucessos. Como é que foi isso? Sim, antes de mais, também não é surpresa para ninguém, é o meu clube. O meu clube de futsal é as 7 bicas, sempre foi uma pena ter acabado. É uma equipa que não deixava de ser uma equipa de bairro, não é?
Eu comecei Eu por não gosto muito de chamar clubes de bairro, embora sejam sem desprimor, mas atenção, eu também falo, um clube de bairro é um bairro de certeza, exceção. Quem conhece as Sete Bicas é um bairro de exceção, um bom bairro, diga-se de passagem, entre aspas. Eu comecei por um clube que de facto era pequeno, e quando eu cheguei era muito pequenino, estava na última divisão que havia, ainda era futebol salão, portanto, que durou mais ou menos meio ano, e depois houve ali uma conjugação de situações em que houve uma separação do futebol salão e deu origem ao futsal, que depois deu origem à junção com o futebol 5 também. Mas eu tinha que começar por baixo, o meu passado no futsal, ou futebol salão, como queria chamar na altura, era zero. Não é? A minha vida desportiva foi o futebol, quem me conhecia era do futebol, houve oportunidade, eu vivia nas Sete Bicas, portanto... O senhorense de Gema. Exatamente, nascido, criado e continuo a viver na Ser da Hora, e portanto eu vivia nas Sete Bicas, é por isso que o termo bairro nunca será pejorativo. Eu vivia, gostava imenso daquele grupo, foi fantástico. A minha ligação anterior havia com torneios, os meus colegas de torneios, jogas futebol, podias jogar e treinar, e eu tentei evitar até a última, e pronto, comecei aí os meus primeiros passos, que fiquei surpreso com a minha capacidade, se calhar, oratória, com os atletas, e a minha forma de os moralizar e mentalizar que as coisas podiam acontecer. E aí comecei a sentir que, de facto, as coisas podiam acontecer. E quando vou para as Sete Bicas, não foi como treinador. Eu fui como jogador, a jogador mais velho, eram todos miúdos, entre aspas, que moravam nas Sete Bicas também, que era uma das coisas que eles queriam é que os jogadores fossem das Sete Bicas. E, ao fim de meio ano, o treinador até era um treinador de futebol de 11 também, em que os treinos eram 5 para ali e 5 para lá, e ele sentiu que estava a falar que não tinha muita vida para aquilo, e abandonou, e passou uma pasta. Foi ele o responsável por eu ter ido para lá, que eu nem sabia que as Sete Bicas tinham uma equipa federada, e a partir daí é o meu percurso, primeiro como jogador treinador, e depois senti que não fazia as duas coisas bem, não é? Ou estava concentrado para jogar e não via as coisas como treinador, ou como treinador não jogava, portanto, e entendi que, pronto, cheguei a uma altura, dediquei-me só a ter treinador. Acho que depois as coisas, que os resultados apareceram, uma equipa que estava muito em baixo teve um crescimento enorme e chegou à divisão maior do futsal na altura, e portanto foi um feito fantástico, com um grupo de gente a acompanhar-nos, com um amadorismo enorme, mas com uma dedicação fantástica e portanto com uma vontade enorme, e portanto todos juntos conseguimos fazer com que as Sete Bicas aparecessem nos patamares cimeiros do futsal. O Maranhão já passou por muitos clubes, aqui pelo menos pela Associação de Futebol do Porto, alguns deles. E não só. Exatamente, como há pouco referi. Como é que vês a evolução da modalidade a nível distrital? A evolução e o crescimento também nota-se. Também na qualidade, não é? Nota-se na qualidade, nota-se no crescimento imenso dos clubes. Há 20 anos atrás, ou há 15 anos, ou há 10, não havia o número de clubes que existem atualmente. Os treinadores, os dirigentes e os próprios jogadores têm uma formação que na altura não a teriam, havia meio de pessoas mais formadas. E eu até falo por mim, quer dizer, eu fui aprendendo com os anos, com a minha força de vontade e com o meu estudo, não é? Com ideias próprias, mas é como eu digo, eu não tenho a formação de futsal, eu tenho formação de futebol. Tive a capacidade, e desculpem a modéstia e a inteligência, de me adaptar a um desporto totalmente diferente, mas naquela altura de facto não havia. Neste momento há pessoas muito mais formadas, os jogadores já têm mais formação de futsal, coisa que na altura havia poucos, não é? A maior parte dos jogadores de futsal eram os jogadores que não davam para o futebol de 11 e que se encaixavam no futsal. Outros porque não podiam, não tinham tempo para jogar futebol, mas a maior parte eram... Para o futsal eram segundas escolhas. Atualmente já existe muita formação, jogadores muito formados no futsal. Portanto, tem todas as condições para essa evolução, não é? E já se vê um nível
Eu estou à vontade porque eu acompanho os jogos da Primeira Divisão Nacional e os jogos É verdade. dos veteranos ou da Segunda Distrital. Eu vou ver qualquer jogo, que haja um joguito para ver. Nós já nos vimos na final da taça da Liga, portanto. Exatamente. Eu estou na Taça da Liga, conforme estou num jogo da Segunda Distrital ou da Primeira Distrital, sou capaz. É uma questão de disponibilidade. Claro que a minha prioridade é ver os jogos do meu campeonato. Até porque faz parte da minha função como treinador, não é só dar treino e ver e para os meus jogos, faz parte da minha função como treinador fazer uma análise das equipas adversárias para tentar surpreendê-las nos pontos fracos e estarmos fortes nos pontos fortes, nos pontos fortes do adversário. Portanto, faz parte de mim, mas eu vou ver qualquer jogo e, portanto, acompanho a evolução que tem havido na parte do futsal distrital de uma maneira, de facto, é visível esse crescimento. Maranhão, nos anos que leva como treinador, ao longo dos anos, e também houve a necessária adaptação por parte da Federação Portuguesa de Futebol a nível das competições, estamos a falar da terceira divisão que existia, que foi extinta e passou a ser a segunda divisão nacional. Como é que vê aquelas equipas que por quem teve necessariamente o prazer, seguramente, de treinar e ver que elas vão desaparecendo? Eu também já disse isso com uma certa mágoa. Portanto, a segunda divisão nacional sempre existiu, não Sim, acabou, não é? Sim, a terceira divisão foi não substitui. Adaptada, digamos assim. A terceira divisão é que acabou e que agora foi criada em cada associação uma divisão de elite, não é? Eu, antes de mais, também, eu vou ser sincero, não concordo muito, porque acho que é um salto enorme. A segunda divisão nacional já é muito próximo da primeira nacional. E a primeira nacional já é um bocado distante em termos de qualidades da primeira. Digamos, quer queiramos ou não, esta é a realidade. Há sempre equipas da primeira que estão mais ao nível das da segunda, mas normalmente há um patamar, há uma diferença enorme entre as primeiras equipas, as primeiras 8 pelo menos e as restantes. Já para não falar, desculpa interromper, já para não falar no Benfica e no Sporting, que são equipas completamente... Exatamente, há uma outra equipa como a Braga, como o Fundão, e a aparecer, que podem ali intrometer-se e num jogo ou outro dar a luta, mas de facto já estão... Isto é fruto do profissionalismo que eles têm e da possibilidade, né, que têm a nível financeiro de ir buscar os melhores. Isso é mesmo assim. Mas existe uma diferença enorme entre a primeira e a segunda nacional. E as equipas que sobem da elite para a segunda estão muito próximos de atingir o patamar superior, o patamar máximo. E acho que a terceira divisão faz falta. Isto é o ponto número 1. Em relação àquilo que falámos, que foi a extinção desses clubes, com uma certa mágoa, porque foram quase todos os clubes que me marcaram, que passei bons bocados, desde já falar das Sete Bicas, não é? Por exemplo, a Joarte, que tive um naipe de jogadores fantásticos, que alguns deles ainda jogam já com uma idade, pronto. O caso de Israel, por exemplo, se calhar até penso que será um caso único desse plantel, que eu tive todo o prazer de comandar, também com sucesso, e lembro com um particular carinho de uma Final Four que temos presente e derrotando a eliminatória o campeoníssimo na altura em Miramar, em Golpilhares. A Universidade do Minho é um grupo fantástico, também acabou uma altura que eles optaram por competir num campeonato que eles participam, que é o campeonato universitário. Tiveram que fazer uma opção e tudo bem, mas foi uma pena, porque de facto é um grupo, e um cumprimento, um abraço muito grande para toda aquela gente que foi fantástica. O Arca também, o Santo António Grijol. O Santo António Grijol tive muito pouco tempo também no clube, portanto não há aquela afinidade que eu, mas ainda agora mantenho contacto com muitos deles. Eu lembro de ter ido jogar lá pelo Arsenal, o primeiro ano, e em que o presidente, o António, ter-me oferto uma camisola do clube pela minha prestação no clube, portanto faz-me sentir feliz. Eu ainda agora vou ao bar, que está lá o Seraires, que era um dos dirigentes, sou recebido de braços abertos, nem vou comentar mais nada, porque ele sabe aquilo que eu estou a falar, se ouvir esta situação. O Barranha, que já andava há uns anos a tentar que eu fosse para lá,
e ao fim de uns 7, 6 anos, acabei por ir, passei um ano fantástico, gente muito humilde, mas num trabalho, numa dedicação fantástica, que acabou nesse ano, que era o projetivo, era a manutenção, e acabámos por possível de divisão, e depois o clube, com muita pena minha, acabou. Eu por acaso até ia sair de qualquer das formas, porque foi um ano pronto, que eu fui dar ao clube, e acho que eles mereceram, mas infelizmente acabou. Agora estão a voltar, espero que com sucesso. Mas pronto, infelizmente eu também costumo dizer, se calhar os clubes que eu passo, as coisas não têm corrido assim muito bem, porque depois acabam por abandonar. Com muita pena minha, mas há outros clubes, a Fundação Jorge Antunes, o Instituto, a UTAD, tantos outros, o Miramar que ainda existe, mas aquele Miramar que houve, não é? Uma série de clubes que agora também, alguns que vão passar ao lado, mas o próprio Boticas, que também teve uns anos na primeira divisão, e outras equipas, que foi uma pena. Não é? Ainda foi uma licença, não posso esquecer também. Ainda assim o Maranhão é rotulado de salvador dessas equipas quando lá chega. E seguramente a questão que lhe faço nesse sentido é, seguramente mesmo assim tirou algumas lições enquanto treinador desses episódios menos felizes, digamos assim. Sim, acabou por não ser episódios menos felizes. Vamos ver as coisas como elas... Infelizes no sentido de os clubes extinguirem-se. Eu a única coisa assim, que muitas vezes, às vezes sentia e comentava comigo próprio, é que eu acho, pelo passado que tive, acho que merecia ter oportunidades com equipas ou com outros objetivos. Não naquela de, bem, está complicado, e vê-se nos chafas e não sei o que. E muitas vezes passou-se um pouco essa mensagem. Eu lembro que quando fui para a Joarte, em que de facto acabámos de fazer uma época fantástica, e com excelentes resultados, e na segunda época também, não deixou, quando eu cheguei à Joarte era o penúltimo classificado. Não é? E fizemos uma segunda volta fabulosa, a equipa, quando começou a semelhar aquilo que eu pretendia, e fizemos uma recuperação em que acabámos de ficar em 7º ou 6º, se não me engano. Foi uma recuperação fantástica. Eu lembro na Universidade do Minho, que cheguei lá em penúltimo lugar, e ficámos em 4º lugar, ou 5º lugar, e muito próximos, e a bater aos pés, aqueles que subiram, e a goleá-los até. Daí o Salvador. Eu lembro-me de ver jogadores dessas equipas dizer assim, ainda bem que foste para lá mais tarde, senão ainda tinhas subido, és tu, e nós ficávamos. Quer dizer, isso é uma verdade. O Barranha também estava numa situação complicada, não tinha plantel, mas eu gostava de ter tido, o plantel, o máximo que eu plantei, que eu de facto orientei, foi a Joarte, sem dúvida, em termos de valores individuais. Agora, em termos de ambição, quando eu fui para o clube, foi o Arsenal, dentro da divisão que está inserido, não é? E dos jogadores que tinha, e que eu também depois ajudei a constituir o plantel, era uma equipa candidata a subir divisão, isso era ponto assumido. Eu sempre disse que ia para lá, desde o primeiro dia que ia para lá para subir divisão. Uma meta que o clube procurava há uns anos e que não estava a conseguir, não é? Eu sempre disse. A partir daí, o Arsenal foi sempre um outsider nestas divisões que temos estado. 2 anos na terceira divisão nacional, agora 2 anos na segunda divisão nacional. O primeiro ano, porque apesar de ser o segundo ano que a equipa estava na terceira divisão nacional, o primeiro ano tinha sido quase há 10 anos atrás, não digo 10 anos, mas 7, 8 anos pelo menos, em que o Amal desceu, portanto subiu, desceu, e portanto eu lembro-me de dizer à direção que o importante era a manutenção e fazer com que o clube ganhasse um estatuto que ainda não tinha, a nível nacional. Tinha um estatuto a nível distrital, a nível nacional não o tinha. E, portanto, era procurar esse estatuto. E nesse ano ficámos em segundo lugar, não é? Superámos as expectativas, até porque, normalmente, uns anos antes, os 2 primeiros subiam. E esse ano, infelizmente, para nós só subiu um, que foi o Pinheirense, que fez uma excelente época. No ano a seguir, foi no ano da extinção da segunda nacional, aí só podia passar por um caminho, que era subirmos divisão. Portanto, conseguimos mais uma época histórica, subimos divisão, primeira vez que o clube participa na segunda divisão nacional, primeira vez na história do futsal português que uma equipa da divisão nacional vai a uma Final Four,
eliminando equipas da primeira. É que é preciso ver que não calhámos só equipas da Na altura, creio eu, se não estou em erro, foi o Leões de Porto Salvo. Leões de Porto Salvo, exatamente. Numa época que o Leões de Porto Salvo era fortíssimo. Fortíssimo, exatamente. Estava em quarto lugar nesse ano no Campeonato Nacional, em que os primeiros eram o Benfica, os históricos Benfica, Sporting, Braga, e depois o Leões de Porto Salvo, muito fortes mesmo, e nós fizemos um jogo fantástico, e que, portanto, foi uma vitória mais que merecida, e que não mereceu contestação até dos próprios responsáveis dos Leões de Porto Salvo. E que, nesse aspecto, eu tenho que sublinhar a humildade. Uma equipa que veio da primeira divisão podia chegar ali e não aceitar a derrota, que remédio, mas foram corretíssimos na análise que fizeram. No ano a seguir, que foi um ano, então mais do que nunca, um ano de aprendizagem, um ano de manutenção, e conseguimos ir à fase de subida à primeira divisão nacional. Quer dizer, se me dissessem isso 3 ou 4 anos antes, que estaríamos a discutir uma subida à primeira divisão nacional, eu gostava um pouco a aceitar. Portanto, mais uma época fantástica da nossa equipa, em que alcançamos o nosso objetivo da manutenção, que era a prioridade, no dia 7 de março, portanto, 2 meses ou 3 meses antes da época acabar. Este ano houve uma renovação enorme em termos de plantel, enorme, pouquíssimos da época passada, seja quase tudo. Tivemos que ir buscar jogadores, alguns deles à primeira divisão distrital, que têm qualidade, mas vão ter que crescer, outros que se não estivessem lá estavam a jogar por cima do distrital também. E, portanto, tivemos que crescer a nível, eu digo, desde o primeiro minuto, a nível divisional até surpreender-me pela positiva, a nível de resultados nem sempre correspondeu àquilo que fazíamos, fruto da inexperiência da maior parte. Eu lembro dos 2 primeiros jogos com o Paredes e com o Mogadouro, ganhámos 2-0, deixámos de empatar, fruto dessa inexperiência. O terceiro jogo que empatámos, temos a ganhar 1-0, perdemos por 2-1, e depois 2-2, 3 resultados, curiosamente, por 2-2. E a diferença começa aí. Se a equipa faz 9 pontos que devia ter feito, eu penso que a equipa motivava-se, ia ser mais um ano que então superávamos todas as expectativas. Íamos andar a lutar, pelo menos pelo primeiro lugar, era quase impossível. O Pinheirense, de facto, é uma equipa muito acima da média. Também está a investir para que isso aconteça, não é? Mas, em segundo lugar, íamos lutar e penso que poderíamos ter chegado lá. A diferença é que, em vez de fazer 9 pontos, fizemos 3. 6 pontos a menos faz toda a diferença, ainda agora fazem toda a diferença. E, portanto, custou, mas a equipa está a assimilar mais que nunca, está a ganhar confiança, está a ganhar rotinas da divisão que está, e os últimos resultados também falam por si. Estamos em quarto lugar, a 1 ponto do terceiro, neste momento dependemos de nós para chegar ao terceiro lugar. Para quem teve menos bem numa fase inicial, acho que é muito positivo neste momento se conseguimos chegar ao terceiro lugar. Ainda assim, a questão que eu também lhe colocaria era nesse sentido de tentar perceber como é que está a ser esta época com o Arsenal parado. Eu digo, é uma época atípica, mas que é normal, fruto disso tudo, fruto de uma alteração enorme a nível de plantel, portanto, e jogadores que eu digo, eu costumo dizer, e isto não é de agora, as minhas primeiras opções a nível de aquisições, se calhar, também não têm sido conseguidas. Não é? Pronto, temos que ir para segundas e para terceiras muitas vezes, e quartas. Não quer dizer que alguns jogadores estivessem lá em condições normais, que estariam, mas se calhar outros também não estariam, não sem desprimor para eles, mas todos eles, o meu objetivo sempre é que a equipa chegue ao fim e seja mais forte que no início. E quando falo de equipa, falo dos jogadores, e neste momento não tenho dúvidas que os jogadores são todos melhores do que aquilo que começaram. Portanto, isso não haja dúvidas nenhumas. E, portanto, os resultados são a consequência precisamente disso que eu estou a dizer. Quer dizer, o crescimento deles implica melhor qualidade, se implica melhor qualidade, e mais eficiência implica mais pontos e mais vitórias. Mas não deixa de ser uma época atípica, uma época de mudança, e uma época que vamos ver que poderá, de facto, darmos para o ano, independentemente do que acontecer, independentemente da minha continuidade ou não. Eu penso que está-se a criar uma estrutura para o ano que vem, e acredito perfeitamente que o Arsenal vai continuar na segunda divisão nacional. Para o ano o Arsenal vai ser mais forte do que este ano, de certeza absoluta também. E é precisamente perguntar isso, o Arsenal vai continuar com o Maranhão? Não sei, isto ainda é muito cedo. Não sei qual é a vontade dos dirigentes. Eu tenho próprio, porque isto é tudo muito relativo. Eu na época passada, à meia da época, tive uma proposta muito boa mesmo, de uma equipa da primeira divisão.
E, às vezes eu penso mais com o coração do que com a cabeça, não é? Não é muito o meu feitio andar as coisas a meio e deixar as pessoas amparadas. Às vezes peco por isso, não é? Derrubar-se da medalha, não é, Maranhão? Sim, isto é mesmo assim. É mesmo assim. Quer dizer, há É pessoas, o futebol, é o futsal neste caso. há pessoas que não hesitariam no meu lugar, não é? E é uma oportunidade que eu tinha numa equipa que tem tudo para crescer muito, muito, e continuar a crescer ainda muito mais. Eu não quis sair, e as pessoas e quem está por dentro do assunto sabe o que é que eu estou a falar. E agradeço também o convite que me fizeram na altura, que fiquei muito, muito grato por se terem lembrado de mim. As coisas não se proporcionaram, por isso eu quis sair a bem. O clube entendeu que não seria a altura ideal e que não seria bom para o próprio clube. Mais uma vez, eu pensei com o coração, não quis sair. Fiquei, pronto, fiquei de alma e coração na mesma, e de uma dedicação como tenho sempre que estou. Eu costumo dizer que nos clubes não admito que ninguém que seja mais pelo clube, neste caso pelo Arsenal, do que eu, nem presidente, nem adeptos, nem quem quer que seja. Podem ser tanto como eu. Ninguém vive as vitórias e essencialmente as derrotas como eu vivo. E-lhe precisamente perguntar isso, como é que é a relação com o presidente Manuel Araújo e também com o Pedro? Boa, eu com o presidente... Já os conhecem há muito tempo? Sim, essa situação? Nós já nos conhecemos, e nós já nos conhecemos também destes anos. Existe uma ligação boa, cada um sabe o lugar que deve ocupar, não é? Nem sempre concordo com as atitudes que eles têm, possivelmente também nem concordarão com o que eu decido, com as minhas tomadas de decisão, mas acima de tudo tem que haver respeito e cada um tem que saber ocupar o lugar que tem. Eles estão ali para gerir o clube, para administrar o clube. Às vezes digo, ainda há pouco tempo, olha, estou interessado naquele jogador, como é que fazia um jeito, e este aqui, venha um treino, falta a 3, sai um entre outros, e as coisas... E, vamos gastar tanto dinheiro, e tal, não sei o que, é melhor não, as coisas até, normalmente, mas isto não é deste ano, já vem de outros anos, não é? Acontece, as coisas correm bem, até na altura, estamos em prima, e vamos ter que gastar dinheiro por aqui. E é o que eu digo, eles é que têm que gerir, a parte administrativa é deles, eu não posso dizer assim, não, eu quero. Eu posso fazer força para que as coisas aconteçam, mas a parte administrativa é dele, conforme eu não admito, e eles sabem disso. É interferência, em que é que seja, nos meus treinos, nos meus jogos, nas minhas decisões, no meu planeamento, o que há em relação a tudo o que faça parte da equipa. Eles sabem que não é. Às vezes, como presidente, entro em choque, porque ele não diz as coisas por mal, mas às vezes diz coisas que, sinceramente, deixam um pouco a desejar, mas é do momento. Agora, fora disso, eu tenho um excelente relacionamento com o presidente também, como todos eles, não é? Todos os diretores e mesmo os adeptos, os diretores da formação, os treinadores da formação. Acho que há ali uma ligação muito boa e pronto, temos de facto ideias pré-definidas que nos encaminham todos para o mesmo objetivo, que isso também é importante. É conhecida a boa relação, a excelente relação que tem, até mesmo em termos de confiança, com o Pedro. O Pedro acabou por abandonar o projeto Arcozelo, para se juntar ao Maranhão, e isso é um dado indicativo de que realmente vocês são uma dupla que conseguem trabalhar a 100%. Sim. É o pilar de apoio, no fundo. Sim. Ora bem, o Pedro por motivos que agora não interessa nada, houve ali um desacordo, não foi comigo. Ele sempre me fez sentir, desde o primeiro momento que tomou a decisão de sair, que não era por mim. Se eu saísse para o outro lado, ele iria de olhos fechados, não é? Não olhava para trás sequer. Houve aí um desacordo. Pronto, eu sei mais ou menos aquilo que se passou, mas também são coisas que ficam entre nós. Procurei outra solução, baseado mais ou menos naquilo que fiz quando houve a hipótese do Pedro ir para o Arsenal. Não tinha um conhecimento profundo do Pedro, mas fiz o convite. Ele tinha sido dos Júniores do Valbuense, fiz o convite na altura, tivemos uma conversa, expliquei-lhe aquilo que pretendia dele, e houve ali de facto um acordo, porque, e o Pedro, se ouvir, sabe perfeitamente, o Pedro é quem trabalhou comigo.
quem trabalha comigo não está ali para chegar bolas, nem está ali para, olha, vai buscar os mecos, vai buscar ali. Não. Quem trabalha comigo trabalha. Sob a minha orientação, mas pelo menos a primeira parte do treino é toda dada, neste caso, pelo Pedro, quem trabalha comigo. O Vítor, parte técnica dos guarda-redes, o Pedro, a parte técnica com os jogadores. Eu digo daquilo que pretendo, olha, vamos fazer isto, vamos trabalhar com a incidência disto, isto. Outras vezes, umas vezes digo pormenorizadamente o que pretende, o exercício que tem que ser feito, outras vezes digo assim, olha, vamos fazer um exercício baseado para isto. E ele, com ideias, que também as tem, logicamente, põe-nas em prática. Pronto. Segundo a minha supervisão sempre. Há um outro pormenor que às vezes não é assim, mas de uma forma geral nós já estamos em sintonia e as coisas não precisam, basta 2 palavras, não é? Antes do treino, ou durante a semana, ou esta semana é isto, assim, e durante tens 20 minutos para fazer isto, ou meia hora para fazer isto, e 15 para aquilo e tal, não sei o quê. Eu entro mais na parte técnica, mas quando é mesmo mais o jogo propriamente dito, os movimentos, a parte da defesa com movimentos, embora ele também esteja, e se tiver que dizer alguma coisa a minha diz, no jogo idem aspas, há um comentário que às vezes passa um bocado ao lado, ele tem a opinião dele, e aquilo que eu digo, a minha última palavra é sempre a minha, mas umas vezes registro, outras vezes digo assim, não é bem assim, atenção, mas isso nós estamos. E pronto, quando o Pedro saiu, eu tentei a mesma coisa com a pessoa que foi trabalhar comigo no início da época. Claro que ele tinha a dificuldade de não saber bem aquilo que eu pretendia. E, portanto, eu tinha que lhe dizer tudo ao pormenor. É assim. E foi o que eu sempre me transmiti. Vai assimilando. Porque eu quero que tu sejas aquilo que era o Pedro. Quer dizer, tu vais chegar a uma altura, eu só te vou dizer, é isto. E tu fazes. Não preciso de adiantar grande coisa. Pronto, por motivos profissionais. Teve que sair, o Nuno Ranginha teve que sair. E em conversa com o Pedro, que nós conversávamos na mesma muito, o Pedro Alves, por a questão, e eu disse, vai sair, agora, e depois você sabe qual é o problema, se fosse para o outro lado, mas pronto, eu depois, a uma altura, encostei-o praticamente à parede, vamos pôr as coisas desta forma, disse, meu amigo, eu tenho que ir até a semana, tenho que arranjar alguém, já sabes como é que eu trabalho, não é? E eu preciso de um indivíduo para trabalhar comigo, e se fores tu, ótimo, se não puderes. Então ele pediu-me uma semana para pensar e felizmente voltou, e penso que é aqui, porque o importante é ele sentir-se útil. Aquilo que eu digo, quem trabalha comigo não está lá a fazer conta que faz, trabalha e dá ideias e não deixa de ser líder por causa disso. A última palavra é minha, mas ele tem essa capacidade e portanto ele também sente que estando comigo se calhar trabalha mais do que se estiver no outro lado, neste caso no Marcosilo, com todo o respeito que possa haver por equipa, que eu até conheço pessoas do Marcosilo também, portanto, tenho todo o respeito, mas ele sabe que trabalha comigo ainda melhor. Tem mais trabalho, e depois há outra coisa que também é importante, não é o caso, a responsabilidade é muito menor. Porque quem é treinador sabe a pressão e quem vive as coisas, eu também conheço treinadores que se treino, jogo, já demora muito para acabar. Eu vivo as coisas com uma intensidade enorme. É porque eu cada vez menos gosto de perder. Felizmente não tenho perdido muito nos últimos 7, 8 anos, não tenho tido 5, 6 derrotas por época, pronto. Mas eu cada vez me custa mais perder. Quem me conhece há 20 anos atrás, ou 10 ou 15, eu era... Agora ainda posso ser, mas mais calmo. Agora, custa-me ainda mais perder do que nessas alturas. Sem dúvida. Com devido respeito a todos os treinadores, e eu vejo muito futsal, como sabe, e noto que de facto o Pedro Alves, um grande abraço para ele, é um excelente profissional, e eu acho que também efetivamente é de salutar que realmente o trabalho dele, onde ele de facto se envolve-se a 100%, é um profissional, a meu ver, e vejo muito futsal, como você sabe. É uma pessoa excelente, é uma pessoa que profissional, e onde se envolve realmente leva a coisa até ao fim. Um grande abraço para ele. Voltando um pouco aqui às competições nacionais,
A pergunta que eu lhe fazia era no sentido de como é que vê esta primeira edição da Taça da Liga? Acho que foi excelente. Quem teve a ideia, também, por algum motivo, também criaram um departamento na Federação de Futebol para o futsal, não é? Dirigida por um amigo, que é o Pedro Dias. Um abraço tem para o Pedro, que é fantástico, é um indivíduo que também está há muitos anos ligado ao futsal. As pessoas agora ouvem falar do Pedro Dias e pensam que o Pedro Dias está há meia dúzia de dias no futsal. O Pedro Dias está possivelmente há 15 anos ou mais, até mais, se calhar, ligado ao futsal. Também já trabalhou com o Brás no Estado do Minho, na área universitária, já foi treinador da equipa universitária, já foi da Federação de Desporto Universitário. Portanto, é uma pessoa que já tem muito conhecimento em futsal. E, portanto, a entrada dele na Federação melhorou muito. Isto é uma ideia, não tenho dúvidas, que poderá eventualmente ter sido da parte dele. É uma ideia muito feliz e muito conseguida. É mais uma taça em que há um gozo enorme em estar presente. Como ainda há bocado disse, e é verdade, eu também estive presente. Naquela altura fui mais para ver o Olivais, que era o meu adversário na Taça de Portugal, na eliminatória seguinte, mas fiquei encantado. Eu só lamento, no dia que eu estive, a ausência de público. Também sei que era... Eu acompanhei, como sabe, fizemos aqui também os comentários pela Rádio Matosinhos Online, estive lá em trabalho para a rádio e, portanto, eu também tive a oportunidade de dizer isso mesmo, era a ausência de público, se bem que também tínhamos que compreender, isso foi referido até no final das conferências de imprensa, é um dia da semana e provavelmente as pessoas também não tiveram essa disponibilidade, e conforme viu na final e no dia seguinte, portanto, quer no sábado, portanto a prova começou na quinta-feira, na sexta não houve edição e, portanto, no sábado já havia bastante público durante os jogos, e isso, a modalidade de facto fica seguramente a ganhar com o público. Não, é precisamente isso que eu ia dizer também. Temos que ver que era um dia de semana, mas mesmo assim acho que merecia outra moldura humana, porque à noite também houve jogos e também não estava muita gente. Atenção que à noite, nesse dia, também houve jogos. E eu lembro mesmo no sábado, se não me engano, o primeiro jogo não tinha muita gente. Teve mais o jogo da noite propriamente dito. É verdade. Pronto, eu lembro perfeitamente quando foi a nossa Final Four. Deu-me um gozo enorme, aquilo, um pavilhão lotado. É verdade. Eu também lá estive. Lutadíssimo, não é? Eu lembro-me também que nunca vi tanta gente do Arsenal presente num jogo, não é? Porque quem for ver os nossos jogos em casa, aquilo está pouquíssima gente. Nós, de facto, não temos muitos adeptos, mas visíveis. Mas nessa Final Four foi impressionante o número de adeptos que o Arsenal tinha. Lembro-me do jogo também que nós fomos numa das eliminatórias de uma equipa de Leiria, que é a Igreja Velha, que tinha eliminado precisamente o Olivais, que também levámos uma caminhoneta, que eu também fui olhar para aquela moldura, que para mim já era uma multidão enorme, não é? Mas deu-me um gozo enorme. Por exemplo, estar presente numa Final Four, eu já tinha estado presente pela Joarte, como já tinha dito, e já tinha estado numa meia-final pelas 7 bicas, no antigo futsal, não havia Final Four, numa meia-final, e portanto isto é completo. Eu lembro na Final Four, com a Joarte, dizer que a visibilidade dessa Final Four foi muito superior ao resto do campeonato. Portanto, é para ver a visibilidade que tem. E neste foi quase a mesma coisa. Quer dizer, eu dizia assim, se o Arsenal precisa de visibilidade para ganhar estatuto de uma equipa nacional, se pelo nosso projeto no ano anterior e nesse ano já era visível, essa visibilidade na Final Four deu uma visibilidade. Quem acompanha o futsal neste momento sabe quem é o Arsenal. Coisas que anteriormente não sabiam, não é? Sabiam aqui no Grande Porto, mas saindo do Grande Porto não era um clube tão conhecido. Neste momento acho que o Arsenal é um clube respeitado, é um clube reconhecido e é um clube que já tem estatuto, não é? As pessoas, os clubes, quando vão jogar o Arsenal, já olham o Arsenal de outra forma. Exatamente, não é? Essa questão. E portanto esta Final 8 da Taça da Liga foi uma ideia, para quem a teve, os meus parabéns. Espero que tenha sido o Pedro, que eu simpatizo com o Pedro, sou amigo dele, espero que tenha sido ele a ter essa ideia, mas meus parabéns, porque foi super bem conseguido.
é fantástico. Eu tive presente e apercebi-me de todo o envolvimento que havia à volta da Taça da Liga. Foi muito bem conseguido, sem dúvida. Maranhão, ainda assim, a questão relativamente à Taça da Liga, eu pergunto também, acha que é melhor, e eu tive a possibilidade de, em conferência de imprensa, também questionar fazer essa questão aos treinadores dos clubes envolvidos na prova, em que a maioria deles dizia-me que, tendo em conta as circunstâncias, e tendo em conta que a prova efetivamente era uma prova que era unânime, que é muito apetecível e muito bonita e estava bem organizada, ainda assim havia alguns aspectos que deveriam melhorar, a seu ver. Também acha que, nomeadamente a tal questão dos horários, a tal questão das equipas amadoras, no fundo. Mas isso eu acho que, antes de mais, em termos de possíveis falhas, quem esteve por dentro, não é, esteve lá, eles mais que ninguém sabem as falhas que pudessem ter. Quem está de fora muitas vezes não se apercebe. Não se apercebe. Isto é quase como um jogador, aí porque é que aquele não joga, porque é que ele joga? Não é? Só quem está com o jogador é que sabe. E aqui, mais do que nunca, quem esteve lá, os clubes que estiveram, os dirigentes, é que podem ter percebido uma outra falha. Em relação aos horários, em relação aos dias da semana, quando há, no total, 7 jogos, não pode ser de outra forma, não é? Num dia há 4 jogos. Todos os horários têm que ser divididos, até porque sabemos que um jogo de futsal demora entre 1h30 e 2 horas, não é? Tempo de aquecimento das outras equipas, por vezes com a marcação de penaltis que ainda havia. Tinha os espaços todos, os horários. Acho que não há muito mais a dizer, só se fizessem jogos de manhã. Não é? E depois, o dia da semana, também tem que haver um dia da semana. Não é? Porque se há uma meia final ao sábado, se há uma final no domingo, só se fizesse no fim de semana anterior, que não tinha muita lógica. Não é? Aquilo é uma organização, um evento único, não é? E, portanto, tem que ser num espaço muito reduzido de dias. E toda a logística que envolve aquilo, a prova, portanto, necessariamente tinha que ser nessa... Eu acho que nesse aspecto não há muita falha. Agora, pequenas falhas, é normal, é a primeira edição. Está a ver, não é? Pode ter acontecido falhas, isso não questiono. Normalmente, os erros... corrigem-se os erros, aprendem-se. Exatamente. Aprende-se a corrigir os erros depois de eles acontecerem. Porque quando se organiza uma coisa pela primeira vez, é muito difícil de sair tudo perfeito, não é? Agora, comete-se um erro, e pá, isto afinal não foi assim tão... Mas já está feito. Vamos para o ano, vamos ter que o corrigir e emendá-lo. E essa é a ideia. Ainda assim, ainda falando na Taça da Liga, é a derradeira pergunta que lhe faço relativamente a esta prova. Acha que o método de qualificação das equipas é o mais correto? Também. Acho que num evento destes, que é uma Taça da Liga, se vamos pôr, como se faz no futebol, não é? Em que os 8 primeiros ficam logo apurados, depois os outros vão jogar com... Eu penso que não havia calendarização suficiente. Exatamente pelo facto das equipas, a maior parte, ou 99%, 90%, serem amadoras, não é? Enquanto que na taça da Liga de futebol é campeonato profissional. Eles jogam à quarta-feira e depois jogam noutra quarta-feira. Aqui seria extremamente complicado organizar uma coisa destas. Portanto, dentro disto faz todo o sentido e tem toda a lógica ficarem os 8 melhores automaticamente apurados para isso. Os 8 melhores ao fim da primeira volta. Acho que é um timing correto. Eu também gostava de participar com o Arsenal na Taça da Liga e eventualidade de podermos chegar lá. Mas reconheço que seria extremamente difícil para o Arsenal e para outras equipas fazerem jogos à quarta-feira de 15 em 15 dias, não é? Porque lá está, é tal situação. Nós somos amadores. Exato, e seria muito difícil. Portanto, até nesse aspecto acho que é corretíssimo. Mas isto é a minha opinião, há várias opiniões. Não é? Maranhão, como é que viu a prestação da Seleção Nacional neste último campeonato europeu? Como é que eu vi? Ora bem, Portugal, eu penso que é lógico que nós tínhamos a expectativa de ir mais longe.
Acha que de alguma forma os objetivos claramente não foram cumpridos? O que é que poderá ter falhado, na sua opinião? A qualidade dos adversários, essencialmente. E é lógico que os objetivos não foram atingidos a partir do momento que, através do Jorge Brás, se pôs um patamar de ser campeão, não é? Campeão da Europa. A partir do momento que se cai nos quartos de final, os objetivos claramente não são cumpridos. Eu não quero cair no zeiro e bezeiro, que agora o treinador é mau, eu acho que o Brás é competente. Portanto, eu não vou entrar por aí que é mau, porque os jogadores, isto ou aquilo. Eu continuo a dizer aquilo já digo há muitos anos. Quer dizer, Espanha, Brasil, Rússia e Itália são melhores que nós. Esta é que é a verdade. Nós tentamos, através dos seus selecionadores, o Orlando já fazia o mesmo. Eu lembro-me de uma vez, num europeu, calhámos numa fase final, Portugal, outra equipa, outro país qualquer que não me lembro, Espanha e Itália. A Espanha era campeão do mundo, a Itália era campeão da Europa. E o Orlando também dizia que queremos ser campeões e, portanto, qualquer coisa a sério. E depois é assim, nós temos que ver uma coisa. Tanto o Orlando como agora o Brás tem eu não vou dizer inimigos, que é um termo muito forte, mas tem elementos que não gostam deles e que aproveitam todos os bocadinhos para os criticar. Não é? Portanto, eu lembro que na altura, até ter comentado, até com o Orlando, dizer, pá, dizes isso. E quem não gosta de ti vai-te cair em cima, vai-te tentar criticar se correu mal. O que é que queres que eu diga? Não, mas vamos tentar, mas estamos num grupo muito complicado, tentar amenizar a situação. O Brás também segue um bocadinho o discurso, eu não critico, mas segue um bocadinho o discurso do Orlando. E então é ambicioso, muito ambicioso e quer ganhar. Mas é mais contido, a meu ver. Sim, é diferente. Eu lembro-me quando o Orlando saiu, houve muitos comentários, então o Brás, houve muitos comentários. Agora é que tudo vai mudar, agora é que vai ser uma alegria, vai ser tudo bom, os velhinhos vão todos embora e vai ser sangue novo na equipa. E a primeira convocatória do Orlando, do Brás, foi precisamente uma equipa B e convocou os tais novinhos para vê-los. Estão a ver, agora é que é. De uma forma geral, ou tudo ao mesmo. E agora o discurso que ouço é o mesmo, que o Brás só leva aos mesmos, que não sei o quê, que é a altura de mudar tudo, que o selecionador está a mais. E eu pergunto, onde é que apareceu jogadores como o Anilton, o Ré, o Tiago Brito, o Cecílio, o Mário Freitas e outros que agora me estão a passar? São também dos mesmos, são dos velhos, não, são dos novos, não é? Então lançou ou não lançou os jovens? Então, agora, o comentário, eu li comentários a dizer que continuam os mesmos de sempre, não é verdade. O Tiago Brito está na seleção quase há um ano, praticamente. O Anilton está a começar a entrar. O Ré, quase a mesma coisa. O Fábio Cecílio, igual. O Mário Freitas, Benfica, igual também. E estes todos. E há outros que agora estão a passar um bocado ao lado. Então, houve renovação. Queiram que se renove tudo, não é? Ou querem também que mandem embora o Ricardinho e o Cardinal, por exemplo. Ou o Cari. É? Na altura eram estes, e era o Gonçalo Alves, que já foi embora, era o Joel, que aproveito para dizer que teve coragem de não convocar o Joel, por exemplo, não é? Continua o Arnaldo, é verdade, mas ele é que sabe, quem sou eu para questionar as opções? Cada um de nós tem uma opção, cada um deve ir o Quinho, e outro deve ir o Manel, e outro não sei o quê. Eu às vezes ouvia nomes que são completamente absurdos, falamos para a seleção. Não é? Há outros que têm uma certa lógica. Não é? Por exemplo, falam do Coco, eu gosto muito do Coco, sem dúvida alguma. Se calhar merecia uma oportunidade, se calhar merecia. Mas há outros nomes. Agora, eu estou a falar do Coco, que de facto é um exemplo de um jogador que tem muita qualidade, que eu aprecio imenso. Não é? Mas os outros que estão lá também têm. Mas há outros nomes que são falados, que sinceramente... Não fazem sentido. O que faz sentido é que quem comenta, muitas vezes,
Não tem noção, está a falar do por fora, não é? Não, está a falar, acima de tudo, do amigo. Um amigo, pois. É do amigo, não é? Eu sou amigo do Quinho, do Manel e do Zeca, não é? Então vou falar deles. Podem ser bons jogadores, mas são jogadores de seleção, não é? Eu falo do Coco, porque o Coco, de facto, se calhar merecia uma oportunidade. Não quer dizer que ficasse, mas merecia. Mas, de resto, cada um de nós tem uma seleção em mente. O Marinho é um excelente jogador, que foi para o Braga, também não foi. Não é? Mas isto, ele se calhar tem 25 jogadores para convocar, só pode convocar 14. Exatamente. E, portanto, agora, dizerem que é isto, que é aquilo, que não. A Espanha está largamente... Não quer dizer que o Portugal não possa ganhar à Espanha um dia, mas continua muito à nossa frente, muito. Eu vou dar um exemplo. A Espanha tem 2 ligas profissionais. Nós temos 2 clubes profissionais. E temos um semi-profissionalismo do Fundão, eventualmente do Braga, mas pouco mais. Esta é que é uma realidade. A Espanha tem 2 ligas. A primeira e a segunda liga são ligas profissionais. A Rússia tem uma liga profissional. A Itália tem liga profissional. Não é? Nós, para crescermos, também temos que crescer nisto. Com certeza. Agora, não podíamos ter jogadores profissionais a ganhar 200 euros. Não é? Também é um facto. O que é que me interessa ter uma liga profissional se não temos condições financeiras para ter jogadores profissionais? É isto que é uma verdade, não é? Maranhão, como é que vê as formações nos clubes? De uma forma sucinta. Uma forma sucinta, vejo que até nesse aspecto os clubes grandes têm a melhor formação que os chamados clubes pequenos, porque têm técnicos mais capazes, porque têm condições para lhes dar, porque têm subsídios para lhes dar, coisas que a formação dos grupos, dos chamados clubes menos fortes e mais pequenos, não têm. E, portanto, tem que se agarrar a quem queira treinar de uma forma gratuita e muitas vezes não tem a formação necessária para treinar miúdos. Eu sou sincero, é preciso ter formação e ter vocação. Porque eu não tenho vocação para treinar miúdos, por exemplo. Porque interventivo como eu sou, às vezes até agressivo, meus jogadores sabem, eles mais do que ninguém, eu tenho em cada um, em 99% dos jogadores que treinei, em cada um tenho um amigo que fica para a vida. Já não são muito treinados por mim há muito tempo e estão sempre em contacto comigo. Mas eu sou agressivo. Agora sabem que passar 5 minutos já está tudo bem, não se passa nada, já somos amigos e não sei o quê. Agora, o que eu tenho que dizer, se tiver que transmitir, se tiver que ser mais agressivo, sou. E treinar miúdos é preciso... Algum cuidado, não é? Ter mais autocontrole, ser mais moderado. E às vezes há coisas que me tiram um bocado... Até porque os miúdos, atualmente, que têm 16, 17, 18 anos, já pensam que sabem tudo. Não é? Não são humildes. E eu não estou a chamar a atenção do miúdo e ele está-me a responder a forma como eu queria e às vezes a forma como eu quero. E, portanto, é preciso ter formação e vocação. São duas coisas distintas. Não é? E eu, por isso, é que eu preciso treinar séniores que se tiver que mandar uma carvalhada, no termo, para um mando. Não é? Agora, eles sabem, e é aquilo que eu lhes digo, que insultem, logo que eu não ouço, entrar 100, sair 200, não tem problemas nenhum. Portanto, logo que eu não ouço, para mim é igual. Não é? Agora, tenho que dizer, eu já tive um dirigente que me disse, coitados daqui. Tu está a cometer um erro deste tamanho e eu vou estar com palavrinhas mansas a dizer, ele próprio faz igual. Assim tem que saber que fez mal. E então, eles sabem que acaba o treino, passar 5 minutos, não há qualquer tipo de rancor, continua tudo na mesma, se tiver que jogar, joga, se tiver que não jogar, não joga, e a seguir vamos ver um café, uma água, em qualquer lado, sem momento, e já passou, e damos um abraço, está tudo bem. Isso é que é o importante no relacionamento que eu tenho que ter com os jogadores, eles sabem disso perfeitamente. Maranhão, já são 22 horas, eu só tenho uma última pergunta para lhe fazer. Tinha muitas mais, seguramente, mas tendo em conta também o nosso tempo, o meu e o seu, e por isso é que nós adiantamos também a nossa entrevista. Até onde é que vai a ambição do Maranhão? Eu já fui mais ambicioso, quer dizer, eu tenho sempre uma ambição, como eu disse há bocadinho. Todos nós temos um bocadinho de ambição. Eu não é? gosto de perder, eu só sei ganhar, e só gosto de ganhar e tudo.
Agora, a minha ambição vai sempre mediante o que eu tenho em mãos, não é? Eu não posso querer treinar, sei lá, mesmo o Arsenal e dizer assim, queremos ser campeões nacionais da Primeira Liga ou da Liga Sport Zone, não é? Não posso querer dizer isso. Conforme se treinasse o Benfica ou o Sporting, não dizia, pá, vamos tentar ficar até aos 3 primeiros lugares. Mas tinha que dizer que queria ser campeão. Portanto, a minha ambição vai sempre. É que a ambição de cada um depende de onde está inserido. Eu, se por exemplo, se este ano fosse discutir a fase de subida, era um sucesso enorme. Se não descer de divisão e se acabar até. É já sucesso para mim neste ano. Este ano é um sucesso. Portanto, a ambição é isto. Agora, também eu tenho que conhecer que os anos vão passando. As oportunidades começam a ser menores. Como eu digo, é preciso. Há certos lobbies também já no futsal. Há muita futebolização no futsal já. Há muita coisa má que veio do futebol para o futsal. E, portanto, eu com o feitio que tenho, sinceramente, já não me acredito muito em grandes patamares. Se calhar também não tinha disponibilidade para isso, não sei. Mas pronto. Eu vou continuar a sonhar com os pés bem assentos na terra. Maranhão, muito obrigado por esta entrevista. Obrigado, eu. Foi um gosto tê-lo aqui connosco. Desejo-lhe maiores felicidades para o Arsenal e naturalmente para si, pessoalmente. E mais uma vez obrigado por ter estado aqui connosco esta noite. Obrigado, eu. Foi muito bom. Eu, como eu digo, eu gosto muito. Todos o que seja futsal, eu estou sempre disponível. Muito obrigado. Até breve. Tchau. Um abraço. Vamos terminar o nosso programa com o Tio Gomes e Takata.